acabo de sair de Dachau, o primeiro e o mais importante campo de concentração da Segunda Grande Guerra Mundial. Para este local eram trazidos todos aqueles que eram contra o regime nazista. E finalmente depois foram trazidos muitos judeus. Nada menos do que 6 milhões de judeus morreram em razão do Holocausto. Este lugar, ele causa muita tristeza, ele causa sofrimento na gente. E por falar em sofrimento, o Senhor Jesus, quando aqui andou, ele disse, está registrado em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse sofrimento que Jesus falou é um sofrimento causado por causa do pecado. Na verdade, quando a serpente apareceu e Satanás estava na serpente, ela falou com Eva, e a serpente, Satanás, através da serpente, disse, é certo que não morrereis. Ali estava um grande engano. Quando você visita um campo de concentração, você percebe como seria o governo de Satanás. Quando Lúcifer enfrentou Deus lá no céu, o regime que ele queria era este. E aqui você tem uma visão razoável de como é Satanás, de como é o inimigo. É claro que muitas vezes nós sofremos por culpa nossa, mas nem sempre é nossa culpa. Eu fico pensando, por exemplo, nos jovens que foram trazidos para cá. Que culpa tinham? E muitos deles, muitas famílias inteiras foram destruídas. É o sofrimento. No arcabouço do grande conflito, o sofrimento é presença marcante em todos os aspectos, em todos os lugares, na vida de todas as pessoas. Mas por que existe o sofrimento? O sofrimento existe porque um dia alguém se desviou do plano original de Deus. E tudo isso começou no céu com Lúcifer. Passou para a terra, o jardim do Éden, com Adão e Eva. E esse sofrimento ele passa por todas as pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, no povo judeu que tanto sofreu, não somente no Holocausto, mas sofreu também, por exemplo, no ano 70, na destruição de Jerusalém. Foi uma coisa horrível o povo judeu ter rejeitado o Senhor Jesus, mas pior do que rejeitá-lo, foi o fato de terem mandado que ele fosse crucificado. E quando Pilatos perguntou, e o sangue dele, que é inocente, sobre quem deve cair? O povo gritou a uma só voz, que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. E eu fico me perguntando, em 70, alguns deles ainda estavam vivos. Filhos e netos? Evidentemente que sim. Mas e agora no Holocausto? Será que o Holocausto ainda é o resultado daquela petição que fizeram a Pilatos? Deus registrou isso nos livros da eternidade. Mas eu quero dizer a você que provavelmente o sofrimento havido aqui e nos outros campos de concentração não tenha muito a ver com a rejeição lá atrás. Isso tem a ver com o problema do pecado, que é muito mais amplo. Quando o Senhor Jesus aqui andou, ele disse que o pecado traz essa separação. E muito antes do Senhor Jesus, o profeta Isaías falou isto. Ele falou assim no capítulo 59 do seu livro, a mão do Senhor não está recolhida, nem o seu ouvido surdo, mas é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é salvação, Deus é vida. Essa separação nos tira de todas estas coisas boas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, e no verso 23, ele diz, o salário do pecado é a morte. O mesmo verso de Paulo que diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, também diz que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem um plano de salvação, Deus estabeleceu um projeto para salvar a você e a mim. Agora, que o sofrimento existe é uma realidade, mas nós não precisamos escolher o sofrimento, nós podemos escolher o plano de Deus, escolher a salvação. O Senhor Jesus está nos chamando, conforme Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Também o Senhor Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu estou à porta e bato.
Ele quer entrar em nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, quer viver conosco e quer nos tirar deste mundo de sofrimento. O mundo é de sofrimento? É, mas Deus tem um mundo muito melhor para você. Claro que os judeus não aceitaram isso, não aceitaram Jesus, não aceitaram o plano de Deus, mas você pode aceitar esse plano. Em João capítulo 1, versos 11 e 12, a Bíblia diz assim: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Deus quer transformar você num filho. Deus quer transformar você numa filha. Ou você prefere o regime de Satanás? O regime de Satanás é igual Dachau, é igual o holocausto. É sofrimento. E quando você vê isso, você vê que o sofrimento ele pode alcançar um nível inimaginável. Mas o governo de Deus é amor, paz, perdão e salvação. É para este reino, o reino de Deus, que o Senhor Jesus está chamando você. Quando o sofrimento encontrar você, lembre-se que ele também pode passar, porque Deus tem um programa para resolver o problema do sofrimento. E esse programa passa pela cruz do Calvário. O mesmo profeta que eu citei agora há pouco, Isaías, ele diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu quero fazer um convite para você, vem aqui pertinho de mim. É um convite bem simples. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Você vai descobrir que quando Jesus está na vida, mesmo que a gente enfrente sofrimentos, aflições, é diferente. Porque Jesus nos ajuda a levar as nossas cargas. Aliás, Ele é quem leva as nossas cargas. Abra o seu coração. Deixe Deus falar com você. Um dia destes, nunca mais holocausto. Um dia destes, só vida, só alegria, só amor, só paz. E a Bíblia encerra essa conversa dizendo o que está escrito em Apocalipse 21. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Confie em Deus, há um lar esperando por você e por sua família também.